Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um Giro de Mercado. Hoje, dia 12 de abril, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP, do escritório Cashwise. Então a gente vai chegar aí trazendo mais notícias sobre o nosso Ibovão da Massa e sobre o mundo, beleza? Ontem o nosso Ibovão da Massa subiu aí forte, acima dos seus 4%, animado todo mundo com a leitura do IPCA que veio abaixo do esperado, trazendo aí basicamente nossa inflação para o teto da meta. Então o Campos Neto ontem botou o óculos escuro, acendeu o charuto e falou: "E aí, filhão? Não falei?" Então, mesmo assim, ainda tem alguns espaços para esse corte da Selic. Isso animou os mercados porque, com os dados técnicos mostrando esse IPCA vindo muito mais próximo para o centro da meta, isso fez com que os investidores se animassem com um possível corte já agora no primeiro semestre. No primeiro semestre pode haver um corte da taxa básica de juros. Beleza? Então isso animou os mercados, jogou os DIs para baixo. O dólar, que já estava fraco, o DI ontem já estava fraco, o DXY, desculpa, já estava fraco, começou também a se enfraquecer, mais dólar também entrando, as commodities se fortalecendo. Então os ventos ontem estavam muito favoráveis para o Brasil. Bom, agora eu vou deixar aquele recado para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aqui no canal, dê aquele like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Não deixa de compartilhar, porque tem muita gente que quer ter informações sobre o mercado financeiro já pela manhã, com fatos e dados e sem viés. Beleza? Bom, agora vamos olhar o dia de hoje. O dia de hoje nós temos o mundo basicamente ali num risk-on, mas está naquele risk-on que não é tão forte assim, certo? Porque vai sair os dados do CPI norte-americano, a inflação norte-americana. Então o mundo ainda fica preocupado com a questão do aperto monetário. Ontem alguns Fed Boys falaram, isso trouxe alguma tranquilidade para a galera que estava posicionada no mercado, até porque eles foram bem brandos ali. Depois eu vou colocar aqui algumas das principais falas deles, vou ler aqui para vocês entenderem o que aconteceu com a fala, vamos botar assim, e o que pode direcionar o mercado para uma próxima reunião do Fed, beleza? Bom, nós temos aí os índices asiáticos fecharam no seu campo positivo, nós temos a Europa que começou ali levemente positiva e vai se seguindo dessa forma, não está muito forte aí. O destaque é o FTSE 100, que é o índice futuro do Reino Unido, que sobe aí seus 0,7%, e o IBEX da Espanha. O restante está tudo ali meio que neutrão. A Ásia, como falei, fechou todo mundo no campo positivo, exceto o Hang Seng, que é os futuros de Hong Kong, que fechou negativo aí 0,86. E nós temos aí dados vindo da Ásia, aonde nós temos a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, que continua aumentando suas posições ali no Japão. Então isso vem animando também ali os mercados. Mas nós temos também o índice de preço ao produtor no Japão, que também teve uma leitura mais alta, subindo aí 7,2% em março. No entanto, os pedidos de máquinas, que foi para fevereiro, aumentaram também em 9,8%. Então essa digestão ainda de dados ali na Ásia ainda impacta muito na decisão dos investidores locais, beleza? Olhando ali para a Europa, nada muito de novo. A Europa continua ali meio que neutrão, aguardando os dados de CPI norte-americanos para ver se vai ter ou não, indicar ou não um aumento na taxa de juros. E teve também um dado ontem, uma notificação, o FMI notificação, uma informação sobre o FMI. O FMI chegou a alertar sobre a questão da economia global ter um caminho para um crescimento mais lento, um crescimento menor, mais fraco desde da década de 90, ali, de 1990. Então a FMI está rebaixando as perspectivas de crescimento global. Então isso também fica no radar, mas a galera também acho que já não estava tão esperançosa quanto essa questão de crescimento global, até porque todo mundo está olhando uma possível recessão norte-americana devido ao aperto monetário. E ali nos futuros norte-americanos, o S&P abriu ali, estava na madrugada ali meio que neutrão, no 0 a 0, 0,05% de alta.
agora começou a aumentar um pouco mais seus ganhos. Os DXY também está bem neutro, todo mundo aguardando ainda a posição e a leitura do CPI. O CPI ele vai indicar para a gente a questão de como vai ser a próxima reunião do Fed. Né? Ontem nós tivemos a fala de alguns Fed Boys, eu vou ler aqui alguns, como o presidente do Federal Reserve de Chicago, né? o Austin Goes, esse nome não sei falar, Austin enfatizou a necessidade da prudência e a paciência, né? Ou seja, vamos olhar para a questão dos dados. Os dados eles precisam mostrar que o Fed está indo num bom caminho. Então nós tivemos ali os dados sobre o mercado de trabalho norte-americano já sentindo a mão pesada do Fed, então já enfraquecendo um pouco mais. E a folha salarial também tendo um enfraquecimento, até porque os dados de busca de demanda sobre emprego caíram. Então, se a demanda caiu, agora a negociação dos salários também vem um pouco mais para baixo, beleza? Então, acredito que o Fed deva ser um pouco mais dovish nessa reunião. Vai apertar, mas não vai enforcar. Vamos botar dessa forma. Então, ali os economistas consultados pelo Dow Jones continuam apontando para uma subida de 25 base points, normal, como todo mundo estava olhando. Dessa forma, não subir tanto assim. E pode ser que o Fed venha segurar um pouco mais essas subidas, mediante os dados de inflação, se eles começarem a vir convergir um pouco mais para baixo. Beleza? Um outro Fed Boy que falou foi o Khashoggi, né? Ali o presidente de Minneapolis, que também mencionou que a inflação, acredita que a inflação norte-americana possa vir para a meta ali de 2%, já no ano de 2024. Então, isso mostra que o Fed fez o caminho correto e pode ser que agora ele comece a olhar a questão do soft land. Vamos apertar, mas não vamos enforcar, porque não pode parar a economia. O outro foi o Williams, que também veio nessa mesma questão de olhar o mercado de crédito e olhar os dados. Vamos ser técnicos, assim como o Campos Neto fez. Bom, falando agora do nosso Ibovão, já que teve o gancho do Campos Neto, falando do nosso Ibovão, o Ibovão da Massa subiu 4,29% ontem, animado com a leitura do IPCA, conforme foi mencionado. Então teve uma leitura aí dos últimos 12 meses, o anual ficou em 4,65, né, contra o 5,6 na leitura de fevereiro. Isso trouxe o IPCA, a inflação, bem próximo ali da meta. Então a gente está ali no teto da meta. Então a meta de inflação ela é 3,25, mas tem 1,5 ponto percentual, tanto para cima quanto para baixo. Então, se a gente jogar isso para cima, vai ficar em 4,75 e com uma inflação dos últimos 12 meses em 4,65. Veio ali para o teto da meta. Então, isso já mostra que, como o Campos Neto e a sua equipe vem mencionando diversas vezes que o Banco Central será técnico, então isso já mostra que na próxima reunião pode indicar um corte na taxa Selic, até porque tem espaço, beleza? Com isso, os DIs vieram para baixo, o dólar que já estava fraco no mundo também veio para baixo e animou demais os mercados. As commodities também que estavam positivas acabaram animando os mercados. Opa, deixa eu tirar aqui. Hoje eu não tirei o meu rostinho lindo, deixei meu rostinho lindo ali. E agora a gente vai olhar o nosso Ibovão da Massa. Ó que gráfico bonito. Nossa Senhora, continuamos dentro da congestão, né, assim, mas tivemos aí um crescimento de 4,29%, impulsionado basicamente pelo setor financeiro. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Pelo setor financeiro, né, e a parte toda de commodities, né, materiais básicos, petróleo, que também subiu forte ontem, minério de ferro continuava em alta, hoje continua em alta, mas está levemente em alta, assim também como o petróleo. Então pode ser que a gente continue nessa subida do nosso Ibovão da Massa. E os bancos também ficaram bem animados, até porque quando os DIs começam a ceder, isso melhora o valuation das empresas, né? E nós estávamos ali com o Ibov, né, basicamente na ponta de baixo, né, na base do nosso caixote, daquela nossa congestão aqui. Então acaba animando, empinando um pouco, né, trazendo uma trajetória para o nosso Ibov voltar para o teto dessa congestão. Agora,
Vini, tem espaço? Vamos botar ali no diário. Tem espaço depois de um dia como esse para ter uma realização? Tem espaço. Até porque muita gente que comprou, tiveram ações que subiram e subiram muito forte ontem. Algumas pessoas podem pegar, né, alguns investidores, e botar parte desse lucro no bolso, até mesmo para controlar a sua exposição. Porque teve um crescimento de 4%, mas isso não quer dizer que hoje vai subir mais 4%, mais 10% e agora tá tudo às mil maravilhas. Até porque tem o ponto do arcabouço fiscal. A Tebet ontem falou que, vou mudar aqui a câmera novamente para mim, a Tebet ontem mencionou que o texto, né, do arcabouço ainda não foi totalmente fechado, então isso só deve seguir para o Congresso na próxima semana, beleza? Bom, voltando aqui para vocês, vamos botar o nosso calendário. Calendário de hoje, deixa eu só tirar aqui os impactos mais baixos. Então hoje nós temos ali os juros da hipoteca norte-americana, então é bom também entender, sai ali às 8 horas. Nós temos a venda do varejo aqui no Brasil, é bom a gente identificar porque o varejo ele tem uma particularidade que ele vem sofrendo, né? Então o varejo no Brasil ele vem sofrendo devido à questão do aperto dos balanços. Então os juros muito altos, a questão da demanda no varejo, a venda do varejo estava muito fraca. Então o varejo hoje no Brasil ele balança. Então é bom a gente também ficar de olho na venda do varejo, beleza? Bom, nós temos aqui que vai sair nos Estados Unidos o CPI, né, norte-americano. A expectativa, o anterior foi de 6%, o consenso é de 5,2%, tendo uma previsão aí de 5,3%, né, no anual. Aí um crescimento de 0,3% no mensal, no mês de março, beleza? Aí depois nós vemos aqui para o núcleo da inflação, é onde o Fed vai botar suas atenções ali no núcleo da inflação. Temos a variação de estoque de petróleo, né, que é o petróleo em cush, e isso pode impactar no preço da commodity. Impactando no preço da commodity, tende a impactar também aqui no preço da Petrobras, beleza? E lá para as 3 horas da tarde, nós temos a ata da reunião do FONC, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Esse foi o Giro de Mercado de hoje, com o jogo de câmeras, estou ainda me acostumando com isso. E até amanhã com mais Giro de Mercado e mais tarde nós temos o Descomplicando Finanças. Aguardo todo mundo aqui às 7 da noite. Valeu, pessoal!